Olá, sejam muito bem-vindos à nossa série de conversas com especialistas. Há muito tempo que tenho vontade de trazer esse conteúdo de forma estruturada para vocês, compartilhando a experiência que adquiri ao longo da minha carreira em recursos humanos e agora como Job Hunter. O objetivo aqui é trazer profissionais das áreas ligadas à gestão de pessoas, à comunicação e ao mercado de trabalho para falarmos sobre fundamentos, atividades e tendências e saber lidar com mudanças que o mundo vem nos proporcionando. Hoje converso com a Carol Nogueira sobre imagem pessoal e sua importância para a carreira. Carol, muito obrigada por aceitar o convite e agora eu acho que nada melhor que você se apresentar. Olá, Emília. Olá a todos, tudo bom? Emília, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu sou especialista em gestão de imagem pessoal comportamental e já estou nessa área há 15 anos. Comecei me formando em publicidade, depois fui para a área de consultoria de imagem e depois da área da consultoria de imagem fui me especializando cada vez mais no comportamento humano. As nossas relações são muito importantes, tanto na vida pessoal quanto profissional, e esse autoconhecimento é através dele que nós conseguimos nos posicionar como líderes da nossa vida e também do nosso negócio, da nossa carreira. Então, é uma área assim que eu gosto muito de trabalhar e ajudar as pessoas nessas transformações, né? De sair do ponto A e ir para o ponto B. E é um prazer estar aqui hoje com você e com todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Nessa sua abertura, você já falou uma coisa muito importante, que eu sempre trabalho muito com os profissionais que eu atendo, tanto na área de coaching quanto na parte de recolocação, que é a importância do autoconhecimento. E quando a gente fala em autoconhecimento, eu acho que entra muito também nessa questão da imagem, né? Que imagem que eu quero passar? Porque muitas vezes, quando eu estou trabalhando com eles, um currículo, um posicionamento, eu sempre falo o que é que, qual é a sua essência profissional e como é que você quer passar isso. Perfeito. Porque o que acontece? A imagem, ela não é só ali o belo. Lógico, tem a questão do belo, que é muito gostoso de se ver, que é importante, sim, mas também tem a comunicação do estratégico. Então, o método que eu trabalho, ele é da estética à estratégia, porque nós conseguimos unir os dois. Não adianta estar só bonitinho, né, belo, se não é funcional, se não é estratégico, se não vai te ajudar. Então, de repente, a pessoa tem uma entrevista de emprego, ela pode estar ali maravilhosa, mas ela pode estar vestida como se fosse para um desfile de moda. E ali não é a proposta. A proposta é outra. A proposta é você mostrar a sua capacidade, as suas skills, através da imagem pessoal. Então, isso é usar a imagem tanto de forma estética quanto estratégica. E como eu trabalho também com o comportamento, então eu faço um perfil da pessoa dos traços comportamentais dela. Então, o que seria isso? Por exemplo, o cabelo dela, o corte, o penteado, a cor, está comunicando algo sobre a personalidade e um traço comportamental dela. O formato da sobrancelha, do nariz, dos olhos, o formato do rosto, do corpo. Então, tudo isso comunica algo para o inconsciente da outra pessoa. Às vezes, a pessoa está comunicando, inclusive, uma fragilidade. E através da imagem pessoal comportamental, nós conseguimos trabalhar essa questão tanto de forma interna quanto de forma externa, mostrando as capacidades e, e todas as skills que são superiores a esses traços que talvez gerem ali algum ruído que possam prejudicar a pessoa em uma seleção. Inclusive, quando a gente reforça os pontos positivos e reforça os traços comportamentais que são de força, de capacidade, de empatia, tudo isso acaba abrindo caminho e se destacando a pessoa ali para a vaga desejada. Então, assim, eu estou entendendo que a pessoa precisa se conhecer, entender qual é o estilo dela, não procurar copiar o estilo das outras pessoas, porque às vezes elas têm aquela tendência, bom, então eu vou para uma entrevista, eu tenho que ir com determinada cor, com determinada roupa, para eu poder fazer sucesso ou eu poder passar. Ela tem que saber qual é o formato e o estilo dela, correto?
Exatamente, exatamente. Cada pessoa ela é única. Tanto que o método que eu trabalho, ele é um método autoral. Eu não trabalho com um método tradicional que encaixa as pessoas em estilo próprio, em formato de corpo. A gente faz sim esse estudo, esse trabalho, mas é de acordo com o traço comportamental da pessoa, de acordo com a essência dela e o que ela deseja também alcançar e o que ela deseja mostrar para as outras pessoas. Então, tudo é muito bem conversado, inclusive até em relação às cores. Então, a coloração pessoal, por exemplo, é algo que está muito difundido. E o método que é mais conhecido é das estações. Eu já trabalhei esse método das estações, mas chegou um momento que eu não vi mais sentido continuar nesse método. Então, hoje, por exemplo, além de ensinar profissionais, formar profissionais, eu atendo também clientes, mas de uma forma muito mais personalizada. Porque se eu encaixar o meu cliente em algo, ele vai deixar de ser especial. Ele vai deixar de representar ali a verdadeira essência dele. Então, por quê? Nós somos pessoas únicas e especiais. Até quem é gêmeo, tem um irmão gêmeo, não é 100% igual. Não é. Ele é até ali uma certa porcentagem. E em relação às cores também. Então, cada um tem a sua porcentagem de melanina, de beta-caroteno, de hemoglobina. E isso também nos diferencia. As cores nos diferenciam. Então, eu faço um estudo, identifico quais são as cores ali naturais da pessoa, para ela conseguir replicar na imagem pessoal, para criar uma harmonia estética. Fora isso, eu também indico para a pessoa quais cores ela pode usar de forma estratégica, estando ou não ali dentro da beleza dela, mas que através dos traços dela, através dos traços comportamentais, vão reforçar as características positivas dela, vão trazer ali o que ela deseja para a imagem dela. Então, eu desejo transmitir mais empatia, confiança, credibilidade. Então, através das cores, nós conseguimos também fazer essa comunicação para as outras pessoas e também, claro, para o inconsciente dela. Então, é importante também reforçar que o vestir não é só se vestir para o outro, é primeiro se vestir para você. Porque quando a gente se veste, é igual o super-homem, a Mulher Maravilha, quando eles colocam ali a roupa de super-herói, né? Eles mudam, eles mudam. Então, vamos pegar aqui o caso do super-homem, por exemplo. Ele é uma pessoa acanhada, com óculos ali, quando ele é um jornalista. Quando ele vai, que ele coloca a capa, que ele vira um super-homem, ele muda a voz, ele muda a postura, ele muda tudo. Então, quando nós colocamos uma roupa que reforça os nossos traços comportamentais, que nos dão poder, é igual o super-homem, é igual a Mulher Maravilha, enfim, é igual qualquer super-herói. Então, a gente se sente um super-herói. Isso é muito importante. Por quê? Quando a sua confiança ela tá lá em cima, nada te abala. Não é uma entrevista que vai te deixar nervoso, não é o seu currículo, meu currículo tá menos, tá... Nossa, será que eles vão gostar? Meu currículo será que tá a mais? Porque hoje em dia tem esse problema também, né? O currículo tá muito ali superior e a empresa, aí bate aquele medo no profissional de, nossa, o meu currículo está muito acima, a empresa não vai querer porque vai ter que pagar muito, enfim, hoje em dia existem essas questões, né? Então, quando a sua confiança ela está lá em cima, nada te abala, nada. E você vai de forma tranquila e natural. E a roupa, ela tem esse poder de reforçar isso no teu inconsciente. E quando você está vestido ali de si e altamente confiante, a outra pessoa, ela capta isso. E as coisas fluem de uma forma muito natural, e você passa a atrair oportunidades, atrai negócios, atrai pessoas. Então, é muito importante e usar dessa forma, tanto estética quanto estratégica. Nossa, você falou muitos pontos muito importantes que eu sempre falo com eles ao longo do processo de recolocação, até de coaching também. Primeiro, a questão das cores, né? Aquela cor que fica bem para mim, muitas vezes pode ser que não fique bem para ele. Então, tem aquele mito, então eu vou para uma entrevista, eu tenho que ir de azul marinho, ou preto, ou vermelho eu não posso usar. Eu falei, não, pera, o que é que fica bem para você? Porque muitas vezes o azul não fica bem, né? Dentro do azul, a gente tem várias gamas. Normalmente eu recomendo sempre usar o azul, mas é lógico que assim, vai depender, por exemplo, da área que a pessoa vai fazer entrevista, o cargo que ela deseja, o tipo da empresa que ela deseja. Então, hoje, por exemplo, tem muitas empresas que não têm um dress code definido, deixa livre. Outras ainda mantêm ali um dress code
ali mais, como que eu vou dizer? Um equilíbrio de linha de dress code. Em relação ao azul, é a cor, assim, é a mais aceita pelas pessoas, então é assim, a que eu mais recomendo. Porém, eu achei legal que você tocou num ponto importante de falar do tom do azul. Porque o que acontece? Na verdade, as pessoas ficam bem com todas as cores. A questão é o tom da cor. Então, que tipo de cor? Ah, é um azul claro? É um azul mais escuro? É um azul marinho? É um azul bique? Um azul royal? Então, assim, tudo isso acaba impactando ali na imagem da pessoa. Algo que eu sempre falo, foge do preto. Isso eu falo mesmo, foge do preto, porque o preto ele fecha muito ali a comunicação, ele cria uma barreira entre as pessoas. Então, eu sugiro ir mais ali em ir pelo azul. E azul também é uma cor que muita gente tem já dentro do armário. Mais Então, fácil. isso acaba facilitando um pouco também. Então, por exemplo, até na camisa, vai com uma camisa off-white ou uma camisa azul clara. Essa hora não é hora de inventar moda. E aquelas modas, por exemplo, de roupa amassada, nem pensar nesse momento, né? Nem pensar, nem pensar. Eu até recomendo sempre passar um dia antes. Já deixa a roupa pronta um dia antes, porque vai que no dia falta luz, sei lá, acontece alguma coisa, né? O despertador não tocou, enfim. Então é sempre bom prevenir. E, se possível, também levar uma peça, uma camisa a mais, uma blusa, porque não precisa. O pessoal também acha que tem que ir de blazer. Não necessariamente, depende da área. Então, por exemplo, para mulher, não precisa necessariamente estar de blazer. Se tiver com uma blusa ali bonita, bem trabalhada, elegante, que represente ela se sinta confiante, tem a ver também com a identidade da empresa, perfeito, perfeito. Lógico, cuidado com transparência, decote, tudo isso é muito importante. Mas eu sempre recomendo, se possível, leva uma peça a mais. Vai que no meio do caminho acontece alguma coisa, suja a roupa, esbarra em algum lugar. Evita tecidos também que amassam muito. Então, bom, alguns tecidos já não são indicados para entrevista, né? Então, por exemplo, o cetim, que tem muito brilho, já tem aquele apelo mais sensual, então evita. O linho também evita, porque ele é casual demais, a não ser que seja ali compatível com o estilo da empresa, a identidade da empresa. Porém, o linho ele amassa muito, muito. Então, toma cuidado, toma cuidado. De repente você vai beber alguma Carol, coisa. tá falhando um pouco? Oi? Oi, falhou um pouco. Tá? Eu vou partir de uma pergunta agora, porque depois elas emendam. Tá bom. Tá. Você falou uma coisa muito importante, depende do estilo da empresa. Porque muitas vezes, no momento em que eles me perguntam assim, bom, mas como é que eu vou? Qual tipo de roupa que eu utilizo para ir para essa empresa? Eu sempre falo para eles assim, olha, verifica um pouco o estilo da empresa, leia um pouco sobre eles, tudo. Se você não tiver certeza, uma roupa mais neutra, que não vai nem para um lado nem para o outro, é o melhor estilo. É um equilíbrio. Né? O que você sugere? Perfeito, perfeito. Eu sempre sugiro, evita usar jeans. Eu sempre peço para evitar usar jeans. Se a empresa for ali muito neutra e você não tiver outra peça, dependendo do cargo, se não for um cargo ali executivo, coloca o jeans, então, mas coloca um jeans escuro. Nada de rasgado, aquele destonado, que é uma parte mais clara, outra mais escura. O tradicional, o clássico, nessas questões, é sempre o mais indicado. Então, homens, camisa, e camisa sempre com o punho esticado, a manga esticada. Nada de dobrada a manga, é esticado. O botão sempre o primeiro aberto, os demais fechado. Não é hora de mostrar o peitoral, mais botões abertos, não. É só o primeiro botão aberto. E em relação até à camisa, a vestimenta masculina, muitos homens sem dúvida, coloco gravata, não coloco. Não é necessário colocar gravata. A camisa já está perfeito. Se for ali um cargo de CEO, aí coloca um blazer, que é mais recomendado por conta ali do cargo. Lembrando novamente, lógico, verifica como que é o estilo da empresa. Por exemplo, normalmente empresas ligadas à tecnologia, à informática, são mais informais, então não tem tanto a necessidade do blazer. Mas a camisa eu considero importante usar sim.
Calça, toma muito cuidado para a barra não ficar amarrotada, sobrando tecido, empapuçado. Então, quanto mais ajustado, melhor. E lembrando que o ajustado não é agarrado, não é apertado, é ajustado ao corpo, é rente ao corpo, sem marcar, sem apertar. Ah, e até essa questão de apertar, Emília, é muito importante, porque às vezes tem gente que compra roupa nova para fazer entrevista. Porém, às vezes a roupa nova não é confortável e a pessoa só vai descobrir na entrevista. E aí, se a roupa não é confortável, a pessoa ela vai ficar ali incômoda. E isso vai distrair ela, vai tirar a confiança dela. Então, quer comprar roupa nova? Compra uma semana antes, um mês antes, enfim, e já testa antes. Não vai usar roupa nova no dia da entrevista. Dia de entrevista não é dia de testar sapato novo, calça nova, blusa nova, maquiagem nova. Verdade. É importante tomar é cuidado que roupa de casamento. Você comprou um sapato? Usa ele antes um pouco para ele ir amaciando, pegar o jeito do seu pé, para aí depois você usar nas entrevistas, se for o caso. É isso mesmo. Mesma roupa, ou blazer ou camisa, experimenta antes, verifica se não está incomodando, se está ajustado, se está certo. Não deixar para a hora de sair. É isso mesmo. E para as mulheres, pode usar saia, não tem problema, porém abaixo do joelho, pelo amor de Deus. Nada de saia acima do joelho, mostrando o joelho, porque quando a gente senta, a saia ela já sobe automaticamente. Então, assim, em pé tem que estar ali no joelho, em cima ali do joelho. Porque na hora que senta, ela vai dar uma subidinha. Oi? Uma saia confortável, que você se sinta bem. Sim. E que você não tenha problema na hora que você senta, ela sobe ou abre. Exatamente. E cuidado também, normalmente, as saias mais recomendadas para entrevista são aquelas saias lápis. A saia lápis ela é um pouco mais rente ao corpo. Então, muito cuidado, primeiro, com o tecido. Não é para usar tecido de malha. E agora, embora eu não trabalhe com regras, essa eu falo, não use. Porque a malha vai marcar o corpo, a malha ela traz para um ambiente mais casual. Então, toma cuidado, principalmente se a lingerie não estiver adequada, e vai marcar mais ainda, mais ainda. Então, dependendo, o ideal é uma cor mais escura, tá? Na parte de baixo. Então, evita a saia branca, muito clara. É lógico, é que eu falei, depende um pouco da área, da empresa, mas evita, porque vai que no dia você esquece, coloca uma lingerie que marca. Tá. Então, isso, além de te deixar desconfortável, você vai receber olhares que vai te deixar mais nervosa ainda. Então, evita, vai para uma cor mais escura. Cuidado também com a fenda atrás. Porque a fenda, às vezes, ela pode ser muito alta e isso vai atrapalhar também. E a questão do justo também, além de quando você senta, né? A saia sobe, marca o corpo, marca a lingerie. Tem a questão também sabe quando às vezes a gente senta e faz aquele barulhinho da costura? Sim. Imagina essa saia começa a abrir, ou você ouve esse barulhinho. Você já vai ficar toda preocupada, né? Ai, meu Deus, será que rasgou? E homens também, porque eu sei que tem homens que gostam de camisa mais rente ao corpo, calça, mas toma muito cuidado. Por exemplo, homens que vão muito para musculação, cuidado, aquelas camisas que marcam demais o braço, toma cuidado, porque dá a impressão que tá ali o corpo explodindo dentro da camisa, que não tem mais espaço ali dentro. Ali, empresa não é lugar de mostrar corpo, de ficar sensualizando. Existem lugares próprios para isso. Empresa não é para isso. Tem um estilo mais sensual, que gosta ali realmente de peças mais rente ao corpo, ok, mas não precisa ser agarrado. Modelando o corpo, ok. Agora, agarrado, que dá para você até ver ali o músculo da pessoa por baixo, a lingerie, não, aí não é adequado. Tá, entendi. Isso é muito importante, porque passa a imagem da pessoa e transmite também aquilo que a pessoa, um pouco do que a pessoa é, né? Então, assim, não adianta você ter um currículo maravilhoso, chegar na hora da entrevista você sentir que não está muito preparado, o visual não está te ajudando, porque ele te ajuda muito nessa hora de você se comunicar também. Muito, muito. Quando nós olhamos as pessoas,
nós já criamos um perfil dela inconscientemente. E isso acontece em menos até de 3 segundos. Então é muito rápido, muito rápido. E é tão rápido que quando você começa a racionalizar, ou seja, como que funciona essa racionalização? Nossa, essa pessoa parece assim, 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 assim. Porque todo mundo faz isso, não adianta. É inconsciente. A gente fala, ai, não faço. Não, todo mundo faz. Isso é inconsciente, é do ser humano. Por quê? Essa parte do inconsciente, esse sistema límbico, ele é muito rápido, ele é mais rápido do que o nosso racional. Então, quando o racional já tá, nossa, olha o cabelo, nossa, olha a blusa, o inconsciente, o emocional, ele já fez o pré-julgamento. Verdade. Então, quando você está racionalizando, já era, você já fez o pré-julgamento e pronto. E na conversa, você pode desmistificar? Pode, mas o trabalho vai ser redobrado, triplicado. Por quê? A tua fala, o teu conteúdo, o teu gestual, ele tem que estar coerente com a tua imagem. Tem que ser coerente com aquela primeira impressão. Sem dúvida. Senão vai gerar ali um ruído na comunicação. E aí a sua palavra pode, inclusive, soar como mentira, como falsidade, como manipulação para conseguir a vaga. Forçada, né? Exatamente. E aí, nessa questão do visual, na hora da entrevista, sempre falo para as mulheres, aproveita, coloque uma maquiagem, um brinco, um anel, mas cuidado com a quantidade, porque às vezes tem aquela pessoa que gosta de colocar vários colares, pulseiras, que eu acho o máximo também, mas ela começa a atrapalhar na hora da entrevista, porque começa a fazer um barulho extra. Não, aquelas de berlock, pelo amor de Deus, gente, que fica realmente, fica penduradinho e fica... Não, evita, porque além de distrair o entrevistador, o próprio candidato também acaba se distraindo. Então, evita usar essas de berlock. Mas eu gosto muito porque me representa, eu me sinto confiante. Mas esse não é o momento adequado. Vai gerar ali um ruído na sua comunicação. Busca outro elemento que te passa segurança, que te passa essa firmeza. Cuidado com acessórios muito grandes também, porque eles acabam também roubando, às vezes, ali a cena. Principalmente se é uma mulher que vai entrevistar. Porque não adianta. Nós mulheres, nós gostamos muito disso, muito mais do que os homens. Quando a gente vê um brinco diferente, uma cor de batom, um colar, um anel, né, um esmalte. Então, assim, a gente já bate o olho... Quando não rola, né? Desculpa, não você comprou. Então, precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Então, nessa questão, é importante ir para o mais clássico, menos chamativo, algo que não grite tanto. Em relação à maquiagem também, evita aquele olho gatinho, aquela super make, aquele batom vermelho super forte. Agora não é o momento. Eu indico sim passar uma maquiagem leve, não precisa ser nada muito forte, mas que realce os seus traços comportamentais que vão complementar ali o teu currículo e a tua fala. Então, isso é muito importante. Agora, eu tenho muito uma questão, né, do natural. Então, não, mas as pessoas têm que ser naturais, não usar maquiagem, porque maquiagem é uma máscara. Ela é uma máscara quando ela é usada para outros fins. Quando a pessoa tem ali uma insegurança, e essa insegurança, a pessoa, o que ela faz? Ela quer se fechar do mundo e ela carrega na maquiagem, porque ela está colocando ali uma máscara para não se mostrar de verdade, porque ela é insegura em relação a ela mesma. Uma maquiagem leve, e você entendendo os seus traços comportamentais, você vai... O que você vai fazer? Você não vai se esconder. Você vai, ao contrário, você vai realçar o que você tem de belo, o que você tem ali de positivo, o que você está mostrando sobre si de positivo. E isso vai te ajudar ao longo do caminho. Porque o que acontece, Emília? O nosso rosto é a parte mais descoberta do nosso corpo. E através do nosso rosto, nós mostramos a nossa vida inteirinha para as outras pessoas. Inclusive, até o que se passa no nosso inconsciente. Coisa que até conscientemente, muitas vezes, nós não temos noção. Então, através da face, eu consigo enxergar no outro
os medos dele, as inseguranças, o passado. Eu consigo enxergar o que ele deseja para o futuro dele. Então, olha só como a maquiagem, nesse sentido, ela pode ajudar muito. Muito. Com certeza. Mesmo o cabelo, né? O cabelo também, a mesma coisa, a mesma coisa. Inclusive, até se o cabelo está hidratado, Emília. Porque se o Imagino. cabelo da pessoa não está hidratado, mostra que ela não se cuida. Se ela não se cuida, o que o entrevistado vai pensar inconscientemente? Bom, se ela não se cuida, quem dirá cuidar da minha empresa e dos meus clientes? Verdade. Verdade. E Isso para os acontece homens? muito assim, inconscientemente. Eu sou psicanalista também, então eu trago muito essa questão da psicanálise para a imagem pessoal, porque é o que eu falo, Emília, não adianta eu apenas falar para a pessoa, olha, usa isso, 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 usa cor azul na entrevista, que tá lindo, você vai passar. Não é só isso. A gente precisa primeiro trabalhar o ser, a essência dele. Então, é primeiro a essência e depois a aparência. Porque senão, eu sempre brinco que é um figurino e eu não sou figurinista. Eu não sou figurinista. Nada contra figurinistas, né? Mas o figurinista, ele tem ali um papel propício de figurinista. Realmente é uma figuração. Quando a gente fala de imagem pessoal, de entrevista, de vida pessoal, a gente não quer um figurino. A gente quer uma representação. Nossa, você tocou em vários pontos muito importantes, dentre eles a questão de não ser figurinista e a questão da pessoa encontrar o lado, como ela vai se cuidar e como é que ela vai se apresentar, e não copiar uma outra pessoa ou copiar o modelo. Né? Ela valorizar os traços que ela tem, o que ela traz, para mostrar para o mercado e para mostrar que ela tem realmente aquele, que ela pode ocupar aquele espaço. Sim, né? Sim. E não só na imagem, Emília, mas em todo o comportamento, como sim. Então, por exemplo, a oratória da pessoa. Porque não adianta também a pessoa. Ah, legal, a pessoa está segura e está com a imagem assertiva. Perfeito. Mas é uma pessoa que gesticula demais, ou uma pessoa que fica ali com o braço cruzado, que fica com os ombros para baixo. Isso aqui mostra introspecção, que a pessoa não quer se envolver com a outra pessoa. Ou a oratória dela então, se a pessoa fica com esses ruídos na comunicação, são tudo coisas que vão ali bloqueando e mostra para outra pessoa, que a outra pessoa ela não vai captar só inconscientemente, mas conscientemente também, porque quem faz entrevista tem esse tipo de treinamento. Então, o que ela vai ler na pessoa? Que a pessoa está insegura, que talvez a fala dela ela pode estar insegura por dois motivos. Ou porque ela está mentindo, ou porque ela não é aquilo que ela está dizendo. Não é uma verdade. Com certeza. Carol, e para os homens? Quando a gente fala em questão de barba, cabelo e até o perfume também, o que você sugere? Em relação à barba, eu sempre recomendo para estar muito bem cuidada. Porque barba é que nem cabelo. Então, gera odor, você precisa lavar. Então, é importante que mantenha a higiene básica dela e também sempre muito bem aparada. Então, nada de barba por fazer. Inclusive, eu tenho mentorados que acabam fazendo aqui a depilação a laser, na parte aqui do pescoço, porque já fica com ela toda desenhada. E também aqui na maçã do rosto, que às vezes tem gente homens que a barba sobe mais, né, do que outros. Então, para não ficar fazendo, ou ficar aquela barba por fazer, alguns homens precisam fazer diariamente, inclusive, ou dia sim, dia não, por conta do crescimento. Então, é uma alternativa também. E sempre cortada e muito bem aparada. Inclusive, a barba, ela é uma ótima ferramenta estratégica para a imagem dos homens. Por quê? Essa parte aqui do nosso rosto é a nossa região mais instintiva. É a nossa região da ação. Aqui, a nossa mandíbula, se a mandíbula ela é um pouco mais retraída, o queixo mais retraído, mostra que a pessoa não é uma pessoa que quer iniciativa, que vai para a ação. Então, de repente, para o cargo, de repente é uma pessoa que necessita estar se candidatando a um cargo de liderança, a uma posição um pouco mais que precisa de punho, de energia, de ação. Se for um queixo retrognata para dentro, aqui a mandíbula mais retraída,
pode influenciar na hora que for fazer a seleção. Então, a barba, ela ajuda muito nessa questão, porque você consegue reforçar aqui o desenho, você consegue trazer mais volume para essa região. Lembrando que aqui volume, gente, não é aquela barba puff, né, por fazer. Aquela barba Papai Noel, não, né? Bem aparada, bem desenhada, que isso é muito importante, que mostra higiene e organização também. E até você falou em relação à fragrância, a perfume. Pelo amor de Deus, gente, tem gente que toma banho de perfume. Então, assim, o excesso é ruim e a ausência também. Os dois são bem ruins. Então, desodorante sem cheiro, porque os desodorantes com perfume têm um cheiro muito forte. Então, desodorante sem cheiro, sem perfume. E o perfume, quando você for usar, evita usar os que são muito doces. Prefiro os mais amadeirados, até um pouco mais cítricos. Não tem problema. Porém, usa com moderação. Então, coloca aqui na nuca, gotinha no pulso e está ótimo, ótimo. Não precisa ficar exalando ali o perfume o tempo todo. É quando você vai cumprimentar a pessoa que vem aquela brisa e você sente ali o perfume. É até uma questão de elegância e também de pensar no próximo, de empatia. Com Então, é muito certeza. importante essas questões. Aí é o seguinte, a pessoa chegou para um processo seletivo, tem alguns modelos de processos seletivos hoje, né? Um deles é a entrevista normal, que o pessoal costuma fazer, ok? E eu sempre falo para eles o seguinte: se te oferecerem café e água, vá pela água. Porque a água, você, primeiro que você não adoça a boca e fica mais fácil de você falar. E segundo, se você tiver uma descompensada na mão, o café pode cair em você e aí você fica preocupada ou preocupado com a mancha, com o café. Se você está conversando direito, tira a concentração. O que você sugere? Normalmente eu indico também a evitar o café, e não só até por questão de derramar, mas por questão física também. Por conta do nervosismo, pode de repente aumentar ali uma acidez no estômago. O café, a gente sabe que ele é também um vasodilatador, então vai estimular mais ali a pessoa. E às vezes, se a pessoa ela já está ansiosa, isso vai potencializar a ansiedade dela. Então, eu sempre sugiro evitar. Até chá, eu falo para a pessoa tomar cuidado. Porque o nervosismo, ele mexe em todo o nosso sistema. Então, pode dar uma azia, pode dar enjoo, pode dar uma vontade de ir no banheiro. Então, tudo isso pode influenciar. Então, eu sugiro também sempre a água, e às vezes, até dependendo do caso, se a pessoa estiver muito nervosa, evita até a água também. Porque eu falo muito assim, até em relação à água, Emília, porque eu lembro, quem me olha hoje não diz que eu já fui uma pessoa tímida, mas eu era. No meu TCC da faculdade, nossa, água não parava dentro de mim. Eu tomava água, depois, em seguida, eu já tinha que ir ao banheiro. De tão nervosa que eu estava ali no momento. Então, por isso que eu falo que até água, às vezes, dependendo da pessoa, é bom evitar. Porque imagina, você está lá conversando com o entrevistador, te dá vontade de ir no banheiro. Isso vai te distrair. E vai ser muito desagradável também você interromper ali a entrevista, né, para ter que sair. Até porque a gente tem que respeitar que o entrevistador, ele tem uma agenda. Ele tem outros entrevistados também. Então, cada um se conhece. Então, se for uma pessoa, se você aí for muito nervoso, muito nervosa, conhecer uma pessoa, fala para evitar até um pouco a água. Ah, e falando até em bebida e tudo mais, chiclete, gente. Pelo amor de Deus, não masque chiclete na entrevista. De preferência, nem cogite em mascar chiclete antes da entrevista, porque vai que você esquece. E aí você lembra lá no meio da entrevista. E às vezes você está conversando e aí tá lá o chiclete pulando nos seus dentes, ali na sua boca, e às vezes o entrevistado acaba vendo. Nossa, perfeito. E eu sempre falo para eles também questão de almoço. Dependendo da posição que a pessoa esteja concorrendo, que está indo para uma entrevista, para um processo, pode acontecer que o presidente convide a pessoa para almoçar, porque é o momento que ele tem para falar com a pessoa, tudo. Então, eu sempre brinco com eles. Depois que você sai de lá, você passa na padaria, passa no restaurante e você come à vontade. Ali, você come aquilo que der menos trabalho.
Porque Perfeito. você vai ter que falar muito mais do que comer. Não é almoço de degustar nada. É, é. E coisas que realmente, assim, não vão atrapalhar. E, por exemplo, macarrão. É uma coisa que pode cair e espirrar também, e sujar a roupa. E a pessoa já vai ficar preocupada, já vai distrair. Algumas comidas que a pessoa não tem tanta ali habilidade também para comer, porque a gente tem também a etiqueta, que ela é muito importante. A etiqueta, eu até tenho alguns vídeos também no meu Instagram, falando como tomar um café de uma forma mais elegante, porque existem alguns códigos que, por mais que eles sejam tradicionais, eles acabam te diferenciando das outras pessoas. Porque pouquíssimas pessoas fazem isso. E a elegância, ela está em todo o nosso comportamento. Desde a hora que a gente levanta até a hora de tomar um café. E essa elegância te posiciona como uma postura ali de liderança, te diferencia das outras pessoas. E mostra, inclusive, que você está ali presente. É uma outra forma de você ficar até mais bonito, se a gente for ver, Emília. Então, essa parte é muito importante, sim, em relação à alimentação. E quando, por exemplo, for colocar algo na boca também para ingerir, evita, vamos supor, a pessoa pediu um filé mignon com risoto. Evita pegar um pedaço de carne grande, encher, lotar ali o garfo, porque você coloca na boca, você tem que dar 3 mastigadas no máximo e já engolir. Agora, imagina você coloca na boca e fica. E a pessoa fala, e aí, ou você, oh, não, é verdade, não, é muito desagradável. Ou então a pessoa tem que ficar esperando você terminar de mastigar para engolir. Então, pedacinhos, sempre pequenos, porções pequenininhas, para não atrapalhar ali na entrevista e não tem essa coisa, né, de tomar muito cuidado. Um ponto muito importante, eu acho que à medida que a pessoa vai evoluindo na carreira, que vai se desenvolvendo, muito importante rever esse quadro dela, a parte de não só da etiqueta, mas também de como é que ela se vestir, como é que ela vai se vestir agora, né? Como é que era a apresentação dela no passado e como é que ela pode se apresentar agora. Então, essa evolução também que tem que acompanhar. Você concorda? Sim, com certeza, com certeza. E até ir atualizando as roupas também. Porque eu sou muito a favor, Emília, de ter roupas atemporais, que dura assim uma década. Eu tenho roupas. Aqui, por exemplo, esse blazer que eu tô usando, essa blusa que eu tenho há mais de 3 anos. Então, assim, eu tenho há muito tempo. E são peças que são atemporais. São peças que, assim, eu tenho certeza que eu posso usar por muito tempo. Porém, as peças vão desgastando com o passar do tempo. Então, tomar cuidado com bolinha, com mancha, com, de repente, algum rasguinho, algo que aconteceu ali com a peça que precisa. Algumas dá para ajustar, mas se não der, desfaça. Não se apegue à peça. E algumas modelagens vão atualizando também. Então, por exemplo, antigamente tinha muito blazer curto. Então, era o blazer ali mais no quadril, não é nem na região do quadril, é ali no início do quadril, Isso. né, no ossinho da bacia. Blazer feminino era aquilo. Era aquilo. Não tinha outra opção. Hoje nós temos outras opções, com modelagens mais novas, que valorizam a imagem da pessoa, que vestem melhor a pessoa, vestem melhor, que eu quero dizer aqui, no sentido de vestir melhor a identidade da pessoa. Então, hoje a gente tem. A identidade, né? Exatamente. Então, a gente tem, por exemplo, um blazer que é mais longo, que inclusive é mais recomendado. Se a mulher tem um quadril muito largo e ela se incomoda com isso, para não ficar marcando muito, esse blazer mais alongado é o mais indicado. Uhum. É o mais indicado. Inclusive, ele alonga a pessoa. E, além do mais, antigamente, era retinho o blazer. Hoje, eles são mais alinhados ao corpo, eles são mais afuniladinhos, então valoriza um pouco mais a cintura, ele modela mais o corpo. E essas curvas, elas são importantes também, porque elas trazem a questão da sensibilidade da outra pessoa. Então, eu não quero contratar uma máquina, um robô, eu quero contratar uma pessoa que eu sei que tem um humano ali por trás.
daquela vestimenta. Então, é uma pessoa que vai entender o meu cliente, que vai ter empatia também, que vai entender também a empresa com o coração, não só com a cabeça. E isso é importante, isso também diferencia as pessoas e as empresas também. E as empresas, elas têm buscado cada vez mais profissionais, assim, com esse lado muito humano. Com certeza. Nossa, eu acho que você tocou em vários pontos muito importantes que ajudam as pessoas a fortalecerem a sua identidade e no momento de, ou numa entrevista, ou no dia a dia do emprego, de estar atuando no todo e não só uma parte, né? Que é muito essa questão humana também, como eu me posiciono, como é que é a minha comunicação, o que eu quero passar, né? Que não são só as palavras que acabam transmitindo, é todo o visual da pessoa, é toda a identidade da pessoa que está ali. Né? Acho que ficaria assim muito tempo conversando com você aqui, acho que teria muitos insights que a gente pode trazer de uma próxima vez. Agradeço muito a sua participação e deixo agora aberto para você dar uma dica final para todo mundo. O que você sugeriria? A minha dica é trabalhar muito essa questão da autoconfiança. Se fortalecer bastante internamente, ver ali o quanto você é capaz, o quanto você vai entregar para a empresa. Eu sempre falo para as pessoas, quando você vai para a empresa, ou até para reunião, eu falo muito isso para os meus mentorados também, você tem que ir com o segundo mindset, ou seja, com segunda mentalidade. Eu vou fazer essa entrevista e eu sou importante para essa empresa. Eu sei o quanto eu posso ajudar essa empresa a evoluir. Vai ser agora uma escolha dela, aceitar a minha ajuda ou não. Nossa, perfeito. Porque as pessoas, quando vão para a entrevista, eu vejo que elas se colocam muito assim, elas se rebaixam. Eu preciso da vaga, eu preciso do emprego. Quando você coloca na posição de eu preciso, você está se colocando ao mesmo tempo na posição da falta. Você se coloca como miserável. Sim. Então, chegue lá com a sensação que o quanto você é importante. E se a pessoa ali, a empresa, não quiser te contratar, a empresa vai estar perdendo. Porque você sabe das suas habilidades e das suas qualidades. Você sabe quem você é e o quanto você pode entregar. Mas talvez a empresa não esteja preparada para isso. Excelente, muito obrigada. Eu acho que assim, é algo que eu sempre falo para eles no momento que eles se prepararem, que é uma troca e que eles também têm que entrevistar a empresa enquanto a empresa está entrevistando eles. E o que eles têm a oferecer e como que eles vão passar isso para a empresa. E acho que você finalizou com uma dica fantástica. Muito obrigada, Carol. Emília, muito obrigada. Agradeço pelo convite. E eu tô, a gente falou de água, eu tô com a minha água aqui. Eu quero fazer aqui um brinde, dedicar a todo mundo que está assistindo. Ai, que maravilha! E a você, muito sucesso a todos nós e muita confiança, porque existe um poder enorme dentro de cada um de nós. Então vamos colocar isso fora. Obrigada. Obrigada.